conhecer as bases das receitas sem glúten e sem leite. Gabriela, o que é as bases? O que significa as bases? Significa tudo que envolve uma receita antes da execução da receita, principalmente, durante também. Mas é principalmente os fundamentos. É principalmente o embasamento teórico que vai envolver os preparos sem glúten e sem leite. Esse embasamento é diferente da confeitaria e da panificação com glúten e com leite. A gente usa ingredientes diferentes. A gente usa técnicas de preparos diferentes. A gente tem que observar muitas etapas dentro dos nossos preparos que podem dar diferença no resultado final para que o resultado fique perfeito. Por exemplo, forno, temperatura, tempo de forno. A gente tem que saber como lidar com ele para que o nosso resultado fique perfeito. Você precisa conhecer tudo que envolve os nossos preparos sem glúten e leite. Ingredientes, técnicas de preparo. Nossa, Gabriela, mas é muita coisa. Não é muita coisa, sabe por quê? Porque você não tem que aprender tudo de uma vez. Porque você vai aprendendo e aplicando. Eu falo isso toda live, mas é a verdade. Você vai aprender um pouquinho e aplicar um pouquinho. Você vai aprender para a receita X e aplica na receita X. É um passo por vez. É assim que você, com o tempo, vai ter independência na cozinha. Porque você vai aprendendo isso aqui de uma maneira tão... Qual é a palavra? Repetidamente. Olha só, como que funciona o método SGL, que é o meu curso pago. Eu tenho as aulas teóricas. Entre elas, eu tenho aulas práticas, para você ir aprendendo um pouquinho, aplicando um pouquinho. Eu tenho aula teórica sobre todos os ingredientes, farinha, substituição, tudo isso aí, combinação. E aí, dentro de cada aula prática, eu vou explicar os ingredientes para essa receita, funções e substituições. Forma, forno, tempo, temperatura, como prepara a forma, que horas você prepara a forma, tudo isso em cada aula prática. Então, é masterizar as informações. Você vai aprender aqui na aula teórica. Em cada aula prática, você vai revisar o que aprendeu na aula teórica. Na prática. Isso, toda vez que você assiste, entra no seu cérebro e gruda nele. Não sai mais. É assim que você aprende e é assim que você consegue ter autonomia na cozinha sem glúten e sem leite. Porque você vai aprendendo aos poucos. No seu tempo, gradativamente. Eu tenho alunas que conseguiram resultados perfeitos na primeira semana de curso. Eu tenho outras que demoraram 6 meses. Tenho outras que demoraram 1 mês, 4 semanas, 3 semanas. Isso, o tempo, depende de você. Do quão você se dedica para conseguir entender tudo que a gente vai falando lá dentro do curso. A gente, no caso, eu, tá? Cada um no seu tempo. Ai, Gabriela, eu demoro um pouquinho mais para entender. Não tem problema nenhum. Mas se você não desistir, você alcança os seus resultados perfeitos. Você só não alcança se você parar no meio do caminho. Quando você para, você vai para o final da fila. E aí, a distância entre você e o resultado que você queira, perfeito, macio, fofinho, delicioso, fica muito maior. Então, o segredo é aprender do jeito certo e não parar. Um pouquinho por vez, um passo por vez. Ah, eu tenho que fazer isso todo dia? Não necessariamente, depende do seu tempo. Todo o curso ele é gravado, então depende do seu tempo. Eu vou assistir 1 hora por dia, eu vou assistir 2 horas por semana, do jeito que você preferir. Mas você precisa aprender um pouquinho e aplicar um pouquinho. Uma das coisas que meus alunos e alunas aprendem dentro dessa parte de conhecer as bases das receitas é que nós usamos ingredientes diferentes para a gente alcançar texturas macias, leves, fofinhas e úmidas. Não é simplesmente eu trocar uma farinha pela outra, usar 1 ou 2 farinhas sem glúten. Não é simplesmente isso. Para você formular uma receita perfeita, você precisa colocar alguns ingredientes a mais. 2, 3, 1, depende da receita. Para você conseguir essa textura perfeita. Por exemplo, um dos ingredientes que a gente usa em algumas receitas é o vinagre.
o ácido, no caso, né? É o ingrediente ácido. Aí eu uso vinagre, pode-se usar suco de limão, suco de laranja. Qual é a função do ingrediente ácido na receita sem glúten e sem leite? A função principal é trazer maciez e umidade. Por quê? Porque o ingrediente ácido vai ajudar a manter os gases e a evaporação de líquidos dentro da massa. Consequentemente, eu tenho uma massa mais macia, mais úmida e também mais volumosa, porque ela vai ajudar a crescer essa massa também. Então, o ingrediente ácido, ele entra em nossas receitas para trazer uma textura melhor, mais leve, mais macia, mais fofinha, mais úmida. Se você faz sem, funciona? Funciona, mas com ele fica melhor. A gente usa um outro ingrediente que também traz essa maciez, umidade, se usado na quantidade certa, do jeito certo, né? Que é o psyllium. O psyllium é um agente de liga responsável, principalmente, por dar elasticidade para as massas. Liga, aglutinar os nossos ingredientes e impedir o esfarelamento do nosso pão e do nosso bolo depois que estiverem assados. O psyllium, ele é excelente para trazer umidade e maciez. Só que a gente tem que saber usar ele. Por quê? Porque ele é pura fibra. Então ele absorve um absurdo de água. É bastante líquido que ele absorve. E aí, para usar esse ingrediente que vai ajudar muito na melhora da textura do resultado final e também aumentando a durabilidade dos nossos produtos por conta dessa retenção de umidade a mais que ele dá na nossa massa, a gente tem que aprender a usar. Porque se a gente coloca, por exemplo, eu vou colocar 6 gramas de psyllium numa receita de pão. Só que eu não hidrato corretamente esse psyllium. Porque eu já disse para vocês que ele precisa de bastante água. E a quantidade varia, tá? Dependendo da marca, varia a quantidade de água. Mas ele precisa de bastante água para hidratar. Se você coloca psyllium na sua receita com o objetivo de deixar o seu pão mais macio, mais úmido, mais durável, e não hidrata corretamente esse psyllium, o que vai acontecer com a massa? Vai dar o efeito rebote. Já ouviu falar do efeito rebote? Pois é. Uma coisa que era para trazer maciez e umidade vai fazer com que sua massa fique dura e seca. Porque você não hidratou corretamente. Ele não tinha a quantidade de umidade necessária para trazer as características benéficas para a receita. E aí você teve o efeito contrário, que é o endurecimento do produto, o ressecamento do seu resultado final. São ingredientes diferentes, mas que se você souber usar, você consegue ter resultados tão gostosos quanto os tradicionais. Resultados sem glúten, sem leite, sem açúcar, se você quiser. Tão gostosos quanto os tradicionais. É possível. E a diferença de quem faz um pão perfeito e quem ainda não consegue está principalmente no conhecer as bases. Lógico, a gente precisa de uma receita equilibrada, precisa executar corretamente essa receita, e você vai aprender aqui também. Então, conhecer as bases envolve os ingredientes, as técnicas de preparo, como assar, o forno, tudo isso são as bases. Então, quando você sabe isso aqui e tem associado a isso uma receita equilibrada, você tem resultado perfeito inevitavelmente.